Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo sobre uma obra chamada Hi, I'm Mary Mary. Esse vídeo foi só a parte 1 de 2 partes que eu ia fazer, mas como pela quantidade de views não é justificável financeiramente fazer uma parte 2, simplesmente eu nunca fiz. Mas o restante da obra, o conjunto dela inteiro, ela é tão legal e passa uma mensagem tão bonita no fim que eu decidi pelo menos, resumir tudo o que aconteceu num estilo de vídeo mais simples. Oi, eu sou o Rentune e hoje eu quero falar de como Hi, I'm Mary Mary é uma representação de depressão e ansiedade e muitos outros problemas envolvendo toda essa gama de saúde mental. Então, começando, eu vou resumir o que aconteceu nessa primeira parte que eu fiz vídeo. Mary é uma garota que um dia simplesmente acordou numa casa sem memórias nenhuma. Ela só diz que pelo contexto, pelas fotos que ela achou pela casa, parece ser a casa dos pais dela. Mas nem as fotos de familiar dela, ela lembra de qualquer coisa. E um dos principais fatores de toda essa série é que ela não pode sair da casa. Ou seja, a porta tá trancada, ela não abre, as janelas, elas estão trancadas também, e elas não quebram. É impossível da Mary sair de lá. Enquanto os dias foram se passando também, ela não viu absolutamente ninguém. É simplesmente ela e só ela sozinha. Fuçando pela casa, ela acaba encontrando uma câmera e ela, para ocupar o tempo, essas 24 horas de puro nada pra fazer, começa a gravar umas coisas e é o que a gente tá vendo agora. E junto com isso, ela também diz que não tem ninguém na internet também. Ela posta no Twitter, posta esse vídeo no YouTube, esses vídeos no YouTube, mas não tem nenhum comentário, os vídeos pegam 0 visualizações, ninguém curte os tweets dela, ninguém twitta nada, ela não vê nada além dela mesma. E ela diz que durante o dia nada acontece, mas durante a noite é que as coisas começam a complicar. Então, já indo pro segundo vídeo que ela posta, o que ela quer dizer com isso é que começam a surgir alguns monstros dentro da casa dela. E logo de cara, um desses monstros que aparecem tá no espelho dela, que parece ela mesma, só que com uma máscara. E esse monstro aparece rindo dela. Essas cenas do monstro são alternadas com ela pegando as fotos dela que ela achou da casa e falando que ela não parece bem nas fotos, inclusive cortando a cabeça dela fora. Então é uma clara representação de baixa autoestima da própria Mary. Todo em esse contexto que essa obra vai se passando. É aqui que ela coloca a base do que a obra vai retratar no grande geral. Por causa desses monstros que eu vou apresentando pra vocês, ela começa a não dormir à noite mais e vai ficando cada vez mais exausta. Ela, inclusive, durante a noite, começa a acender todas as luzes da casa em determinado momento e aparece um outro bicho que é uma sombra. E essas coisas que não vão deixando ela dormir à noite, uma clara representação pra mim, pelo menos, de insônia. Por causa dessa insônia, ela chega na parte do dia onde ela poderia descansar, poderia começar a tentar resolver os problemas. Por que ela tá nessa casa? Por que ela tá presa? Mas ela vai ficando cada vez mais cansada, cada vez mais exausta. Mary tá se afundando cada vez mais nos próprios problemas. Ela até se pergunta que, abre aspas, essa é a minha vida agora? Fecha aspas. Inclusive, depois dessa frase, uma outra espécie de sombra aparece, que é quando ela tá entrando no porão e uma sombra se rastejando pelas paredes começa a ir até ela. Ela foge, a sombra vai entrando pelo quarto e o vídeo acaba aqui. Tudo vai ficando cada vez pior. Mary, no próximo vídeo, desce no porão mais uma vez. Ela tem que explorar a casa inteira. E dessa vez, ela encontra outra espécie de bicho. É o que a gente vai chamar de mulher de véu. Essa mulher é a primeira vez em todos esses monstros que parece ter uma ciência e começa a chamar pelo nome de Mary. Essa mulher de véu vai ser extremamente importante no futuro, se não o monstro mais importante dessa casa. Independente disso, quando a Mary vai se aproximando e apontando a lanterna para esse bicho, ele corre atrás da Mary. Mary sobe as escadas correndo, depois sobe as escadas pro primeiro andar. Esse bicho vai correndo atrás, ela não consegue escapar. Mas quando esse bicho pega ela, fica de dia. Do nada. E o vídeo acaba aqui. Nesse caso, ficar de dia do nada também vai ter meio que uma explicação. Conforme todo esse tempo foi passando, os vídeos foram sendo postados, Mary parece estar indo se acostumando cada vez mais com essa vida. Presa dentro da própria casa, com monstros perseguindo ela à noite, o que é estranho. Mas ela aparece em um vídeo passando maquiagem nela mesma, tentando procurar várias coisas para ocupar o próprio tempo, e parece genuinamente mais calma do que antes.
Só que tudo isso era mentira. A mulher do espelho começa a rir dela mais uma vez. Começa a rir dela, se maquiando, se arrumando, vivendo a própria vida. E aí a Mary começa a ter um breakdown da própria saúde mental e começa a gritar muito que ela quer sair dali, que ela quer sair de toda essa situação. Durante o vídeo ela mostra cenas dela tentando dormir de dia, mas como eu disse, ela não consegue. Ela tem uma insônia muito forte, um cansaço muito forte, que deixa ela alerta o tempo todo, mesmo quando ela não devia estar. Só que chega um momento que o próprio corpo cansa, e é quando ela dorme, sem querer. E ela diz no vídeo, abre aspas, eu ferrei com tudo, fecha aspas. E o bicho tá completamente em cima dela enquanto ela tava dormindo. Como eu disse, uma representação desse cansaço mental que ela tá sentindo, essa insônia que ela tá sentindo. Só que no próximo vídeo a gente agora realmente tem uma reviravolta em tudo que tá acontecendo. A mulher do véu começa a chamar a Mary de covarde. Você é uma covarde, você não presta pra nada. E aí, no meio de toda essa perseguição do mulher de véu e a Mary correndo, ela abre uma porta e cai no meio do oceano. E o vídeo acaba aqui. Mas já indo no próximo, ela diz que depois de ter conseguido sair desse meio do mar, ela desmaiou e acordou num lugar que ela vai chamar de jardim. Esse jardim também vai ser extremamente importante em tudo isso que tá acontecendo. Esse jardim vai ser uma espécie de calmaria pra Mary. Ela vai se sentindo cada vez mais acolhida por esse lugar. É livre de monstros, só tem a natureza, ela vai andando, passeando pelo lugar, chama o lugar de lindo. Mesmo assim, nesse lugar ela também não encontra pessoas. Nenhuma pessoa aí. E no final do vídeo ela acaba voltando pra dentro da casa. E agora no próximo vídeo que esse pico de felicidade, de calmaria que ela teve nesse jardim simplesmente decai de vez. Mary, num centro de coragem muito grande, começa a confrontar essa sombra, que a gente pode chamar dos próprios problemas dela no geral. Por causa desse confronto é como se a casa fosse completamente contra ela e todas as luzes se apagam. Além do mais, uma voz chamando por Mary começa a aparecer. Mary fica com muito medo, mas ela ainda assim continua perseguindo essa sombra. Até que finalmente chega um momento perseguindo a sombra que ela pega. Mas o que era pra ser uma coisa boa, não foi. A partir daí, várias cenas dos diferentes monstros vão acontecendo, onde todos eles ficam extremamente agressivos. A garota do espelho sai do espelho e começa a ir atrás de Mary com uma faca. A mulher de véu começa a ir em direção à câmera, falando que odeia Mary. E principalmente a sombra que supostamente a Mary tinha pego. Na verdade, ela tá usando a própria mão pra se enforcar. E aqui que acaba todos os vídeos que eu cobri na primeira parte do Hi, I'm Mary Mary. Todos os problemas dela começaram a atacar ao mesmo tempo. Ela começa a se enforcar. A autoestima dela chega no fundo mais baixo que a gente podia ter. A mulher de véu, que eu acho que eu não disse ainda, mas pra mim é uma representação, principalmente nos vídeos a seguir, que é a depressão e ansiedade dela. E a sombra vai ter uma clara explicação do que é isso, mas é como se a Mary estivesse tendo um ataque de pânico, basicamente. No próximo vídeo já dá um foco totalmente na mulher de véu. A mulher de véu, depois desse acontecimento, realmente ficou muito agressiva. Ela tá começando a correr atrás de Mary em vários momentos e começa a conversar com a Mary. E ela até diz pra Mary que ao invés de ficar correndo que nem uma covarde, ela poderia pelo menos fazer algumas perguntas pra essa mulher de véu. E é exatamente isso que acontece. Mary pergunta quem é você. Você sabe meu nome. Você sabe todos os nossos nomes, se referindo a todos os monstros da casa. Mary pergunta onde é esse lugar. E a mulher de véu responde, é sua casa. É onde você merece estar. Mary pergunta quem eu sou. E a mulher de véu responde que você não é nada. Mary pergunta o que você quer. E a mulher de véu responde que para você entender que você é inútil, que você é repulsiva, que você não merece a felicidade. E esse monstro, depois das perguntas, continua humilhando mais e mais a Mary. Ela fala que não importa o quão Mary se esconda, o quão Mary tente ser rápida, que ela sempre vai estar lá para infernizar a vida de Mary. Que ela sempre vai estar lá para fazer Mary sofrer. Mary pergunta mais uma vez, por que você tá fazendo isso comigo? E ela responde, você merece tudo isso. Você merece toda a dor. E a Mary faz uma última pergunta. Eu não entendo por que isso tá acontecendo. E a mulher de véu responde, Mary, você sabe que foi você
que fez a gente. Então se antes já tinha alguma dúvida em alguém se isso era uma representação de tudo que eu tava falando, é bem óbvio que é. A casa da Mary é basicamente a mente da Mary e todos os problemas dela acontecendo. Ela se sente sozinha e por isso ela tá na casa completamente sozinha. Ela se sente presa em todos esses problemas, por isso ela não consegue sair dessa casa. A mulher de véu é a depressão e a ansiedade dela. A sombra, ou parte do que significa os problemas da sombra, é a insônia, mas vai ter mais coisas além disso. E a clara autoestima do que eu tava falando. E o jardim que parece tão feliz, tão bom, uma natureza tão calmo, ela pode simplesmente andar lá tranquilo, é uma coisa que talvez não seja tão bom assim. E a gente vai ver o porquê disso depois. Então já no próximo vídeo é exatamente isso que ela tá no jardim. E ela fala que fica agora no jardim quase toda noite, pra escapar de todos esses problemas dela. Ela fala que ela mais uma vez tá se acostumando com os monstros, do quão agressivos eles ficaram, e tá fazendo isso de maneira mais fácil. A vida tá ficando mais manuseável. Ela diz que parou de pensar no passado, que gostaria de viver pra sempre no jardim. Abre aspas. É melhor que a realidade. Fecha aspas. Essa é uma frase muito, muito importante. Ela dizer que é melhor que a realidade. A autora da obra aqui está claramente indo para um lado que é mais sobre o escapismo de algo do que o jardim ser realmente algo bom. Não sei se vocês me compreenderam, mas as coisas vão acontecendo e vocês vão entender direito. Só que antes de terminar esse vídeo que ela postou sobre todo o jardim e isso que está acontecendo, uma coisa de diferente acontece. Toda aquela situação de que o público não existia, de que os vídeos estavam pegando 0 views, de que ninguém tava no Twitter, ninguém respondia ela, ninguém curtia nada, isso acaba aqui. Porque dessa vez, a partir desse momento, ela consegue ver todos os comentários. Ela consegue ver todas as respostas que sempre estavam mandando pra ela. Ou pelo menos que começaram a mandar pra ela a partir desse momento. Ela não tava mais sozinha. E ela ficou muito feliz com essa situação. Ela começou a responder no Twitter, muita gente. Ela começou a responder nos comentários dos vídeos, muita gente. Mary tava muito feliz com tudo isso. E para ficar mais perto do público, no próximo vídeo ela posta um link do blog que ela criou. Lá vai ter alguns conteúdos extras, que principalmente um conteúdo extra é o que eu vou querer falar aqui. Mas já. No próximo vídeo, a mulher de véu começa a tentar convencer a Mary de que todo aquele público que ela tava ganhando, na verdade, só quer ver a Mary como entretenimento. Só tá achando graça de toda essa situação da Mary. A Mary, sinceramente, ela caga pra isso e ela continua feliz com tudo isso, com todo o apoio e carinho que ela tá recebendo. Mas tem uma coisa que acontece, que é quando ela vai pro jardim mais uma vez, ela diz que ainda assim gosta mais do jardim do que o próprio público, do que as próprias pessoas reais que estão interagindo com ela. E é em determinado momento nesse jardim que uma coisa acontece. Onde não tinha ninguém, nunca teve, só teve ela nesse jardim, aparece uma pessoa de branco andando por lá. Ela vai atrás dessa pessoa. Esse jardim é dela e só dela. E quando ela chega lá, se é que a gente pode chamar de monstro, não faz nada. Ela passa para frente dessa pessoa, que parece ela mesma ainda. Esse monstro com a mão na cara começa a fazer vários movimentos com o dedo. E aí que chega uma situação onde ela libera a boca e começa a falar, mas não sai som nenhum. A Mary começa a dizer que não sabe fazer leitura labial e não sabe do que ela tá falando. As pessoas nos comentários fizeram a tal da leitura labial. E uma das coisas que esse bicho diz é que, abre aspas, Mary, você precisa sair daqui. Fecha aspas. Diferente das pessoas que descobriram essas frases no comentário, Mary, sem entender nada, diz pra essa mulher de branco que esse é o lugar dela e que ela vai pra longe dessa pessoa. Mas algo acontece nesse lugar tão bom que Mary continua falando. Ela começa a vomitar. Muito. E a minha interpretação é, como eu já tinha falado, que é como se Mary estivesse usando algo pra escapar da realidade que ela tinha falado, que esse lugar é muito melhor que a realidade que tá acontecendo com ela. Na minha opinião, com certeza é algum tipo de vício. Para algumas pessoas pode ser droga, e para algumas pessoas pode ser um problema até mesmo envolvendo comida, já que ela vomitou. Então possa ser que ela tá descontando isso comendo demais, comendo de menos, ou qualquer coisa do tipo. Mas definitivamente algum tipo de vício que ela tá usando
pra escapar dos problemas dela. Mas isso não vai fazer nada melhorar. E no fim vai ser pior. E essa mulher de branco, fazendo contraponto a todos os monstros, a gente vai perceber que ela não é ruim. Por isso ela tá falando que Mary precisa sair dali. Mary precisava voltar pra realidade. E ela precisa enfrentar os próprios problemas. É aí que no próximo vídeo esse escapismo realmente vai caindo por terra. Mary diz que toda vez que ela tá entrando no jardim, o clima tá ficando cada vez pior. Antes, que era muito ensolarado, agora tá cada vez tendo mais e mais chuva. E várias vezes ela tá teletransportando pro meio da água, assim como aconteceu na primeira vez. Já dentro da casa, as sombras estão ficando cada vez maiores. Quanto mais tempo a Mary passa escapando desses problemas dela, nesse escapismo dela, mais os inimigos estão crescendo. E ela não tá fazendo nada pra mudar isso. Ela só tá vivendo fora da própria realidade. E é aí que, antes de ir pro próximo vídeo, que é o início da decaída final, eu quero falar do blog, que eu disse que tinha algo importante lá pra mencionar. Nesse blog, ela disse que acabou encontrando na câmera gravações que já tinha no cartão de memória dela, ela não tinha percebido antes. E ela posta exclusivamente nos vídeos não listados nesse blog. O primeiro vídeo é ela falando com uma tal de Liz. E nessa conversa, basicamente, a Liz é uma amiga dela. E no meio desses assuntos, a Liz começa a tentar perguntar pra Mary se tem algo acontecendo. Começa a tentar puxar algo da Mary em relação a um garoto que a Mary tá gostando. Mas a Mary fica meio estressada e fala pra mudar de assunto. No segundo vídeo é meio que a mesma coisa. A Liz tenta ver se a Mary tá tudo bem, mas a Mary fica tentando mudar de assunto. A Mary vai ficando meio estressada. Até que chega o terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo, dessa vez a Liz manda real pra Mary que, abre aspas, é como se você construísse uma parede em volta de você e você trancou nós todos pra fora, fecha aspas. A Mary se estressa de vez, dá um pico de raiva nela e ela diz que a Liz só quer saber das coisas da Mary porque a Liz quer contar, fofocar pras amigas e amigos dela sobre a Mary, do quão estranha a Mary é. E uma coisa que eu acabei de esquecer de dizer é que todas essas gravações a Mary tava pegando carona com a Liz. Carona que a gente pode dizer que é de volta pra casa. Então, nesse terceiro vídeo, a Liz fala pra Mary sair do carro. A Mary tenta pedir desculpas. Tenta falar que acabou falando sem querer isso, que acabou saindo. E ela não queria genuinamente ter falado isso, que ela não acha genuinamente isso da Liz. Mas a Liz desistiu. Dessa vez, a Liz não aguentou. E ela manda a Mary sair do carro. E acaba a terceira gravação aqui. A quarta gravação, dessa vez, a maior parte dessa gravação é realmente um completo silêncio. Com exceção de algumas partes que acontecem por 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos. Que a Mary tá tentando ligar pra Liz. Ela tenta ligar pra Liz e pedir desculpas e falar que ela tá perdida. Em todas essas vezes que a Mary tava pegando carona com a Liz, dessa vez que ela não pegou carona, ela se perdeu. Ela se perdeu do caminho de casa. E a Mary tenta ligar pra Liz. E a mensagem cai na caixa postal da Liz. E ela fala que pede desculpas e que ela tem que ser perdoada e que ela tá perdida. E no meio disso tudo começa a chover. E a Mary agora dessa vez tá na chuva, perdida, sem a amiga, tenta pedir desculpas, mas nada acontece. A Liz não atende. Até que em toda a série, em toda essa websérie, quando a sombra aparece, começa a surgir alguns barulhos de tremedeira. E é justamente o que acontece no final dessa gravação. Alguns barulhos começam a acontecer e a gravação acaba aqui. Do cartão de memória, essa gravação tá datada no mesmo dia que a Mary fez o primeiro comentário no Twitch, falando que ela acordou sem memória nenhuma dentro da casa dela. Então a gente pode muito dizer que foi nesse momento o estopim de tudo. Mary provavelmente perdeu a única amiga que ela confiava, a única amiga que tentava cuidar da Mary, a única amiga que genuinamente se importava com a Mary. E dessa vez, ela tá sozinha. Ela se prende nesse castelo de problemas dela de forma definitiva, sem ninguém pra ajudar ela de verdade. Foi aí que todos os problemas se intensificaram de vez. E aí que vamos pro, como eu disse, o início da decaída final. Já no início do vídeo, assim como aconteceu com a Mary, quando ela perdeu a amiga dela, acontece aqui mais uma vez. Mary perde o público que tanto acompanhava ela. Do nada, todo o público que conversava com ela, que interagia com ela, que se divertia com ela, que ela respondia, sumiu. E é como se ela estivesse no início de novo.
novo. A mulher de véu aproveita isso para começar a humilhar Mary mais uma vez. Ela diz que eles nunca foram reais, o público. Eles nunca existiram. Eles fingiam ser amigos para você não se sentir inútil. E agora eu vejo você sofrer. Você não tem ninguém. Mary, diante de toda essa situação, começa a desabar e a chorar muito. Mary tenta ir pro jardim dela, pro escapismo da realidade dela, mas ela não consegue. E aí que começa uma das cenas mais violentas de toda a websérie. A mulher de véu começa a bater na Mary, fala: desiste, para de tentar lutar contra mim. A mulher de véu arrasta a Mary, joga ela pela escada, diz que você é tão patética, bate a cabeça da Mary no chão da escada, fala que a Mary não é nada e força a Mary a dizer que ela mesma que ela não é nada. Mary tem a mão quebrada pela mulher de véu e termina chorando dentro da casa, sem ninguém. No próximo vídeo, a Mary mostra ela continuando sendo humilhada pela mulher de véu. Ela tá depressiva, ela tá no fundo do poço e ela diz que, abre aspas, esse é meu último vídeo. Ela mostra o cabelo dela caindo em tufos, ela mostra a maioria das vezes ela deitada no chão sem forças, ela se mostra chorando, cantando baixo, cantando triste e diz que, abre aspas, eu vou acabar com isso. Fecha aspas. E ela diz na descrição que eu acho que eu vou pedir pra ela fazer isso acabar. E é exatamente o que acontece no penúltimo vídeo de toda essa websérie. Esse é um dos momentos mais pesados de tudo o que tá acontecendo. O vídeo começa com ela em completo silêncio. Algumas cenas vão se passando e a Mary toma a coragem. Ela pede para a mulher de véu matar ela. A mulher de véus diz que eu não tenho poder, apenas você pode fazer isso acabar. E é aí que a gente vai pra cena da Mary prestes a se matar. A mulher de véu tá ali do lado, fazendo todo o estímulo para que isso aconteça. A Mary tá com a faca na mão. E mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, com toda essa tristeza, ela ainda tenta resistir nesse início. A mulher de véu faz o possível para convencer que ela faça o ato final. E quando ela vai fazer, um barulho de notificação aparece. Mas não só 1, 2, 3, 5, 10, vários e várias centenas de barulhos de notificação começam a surgir no ouvido de Mary. Mary, que tinha perdido o público, que era a única coisa que estava realmente suportando ela, não era o jardim, não era esse escapismo que ela preferia além do próprio público. Mary corre até o notebook e percebe que aquilo na verdade, o que a mulher de véu estava falando, que tudo aquilo era uma mentira, criação da própria cabeça dela, na verdade, a mulher de véu que estava mentindo pra ela. O público tá ali de volta. Ela não estava sozinha. Ela nunca esteve sozinha. Mary começa a confrontar a mulher de véu. Por que você mentiu pra mim? Na verdade, o público sempre existiu e a mulher de véu tava sempre se contradizendo. Como que o público tava fingindo gostar dela? Como que o público tava achando ela de entretenimento? Se a mulher de véu disse que eles nunca existiram, a mulher de véu sempre mentiu. A mulher de véu nunca foi confiável. E Mary só agora, depois de muito tempo que percebeu isso, ela começa a ir lentamente atrás da mulher de véu e esse bicho covarde, ele começa a correr da própria Mary. E enquanto isso vai acontecendo, enquanto Mary vai indo atrás, em um surto do nada, a mulher de véu empurra Mary pra dentro do jardim. Mas Mary já não queria estar ali. Ela não queria estar dentro do jardim do nada. Eu não quero morrer mais. E uma coisa diferente acontece nesse jardim, não é a mulher de branco, nem nada do tipo, mas a sombra tá ali dentro, e indo pra lá e pra cá. Mary continua a perseguir e ela começa a desabafar com essa sombra. E a sombra realmente fica ali e escuta. A Mary chega na conclusão que todo mal, problema, sentimento de solidão e se afundando sozinha, quanto mais ela suprime isso, na verdade, pior fica. Nada disso tá melhorando. Quanto mais ela ignora, quanto mais ela tenta fingir que não existe, quanto mais ela tenta se acostumar com isso, nada
melhora. Mary dessa vez entende que finalmente que esse não é o lugar dela. Esse nunca foi o lugar dela. Ela não merece essa vida. Ela não merece tudo isso que tá acontecendo com ela. Nunca mereceu. A mulher do véu nunca tava certa. Ela não quer mais fingir ou ignorar que isso é ok. Mary chega na conclusão que, abre aspas, eu preciso de ajuda. Fecha aspas. Ela também manda a sombra do lado dela se fuder e ela vai embora. E quando ela vai embora, ela é atacada. E assim como aconteceu naquele vídeo onde que ela tocou na sombra e todos os problemas começam a piorar, dessa vez também ela tem outra crise de pânico. Ela começa a respirar muito forte. Vários flashes dos bichos vão acontecendo, até que ela ouve uma voz. Mary. Mary, tá tudo bem. Mary, você precisa se acalmar. Mary, respira fundo. Você consegue se controlar. Junto com essa voz, barulhos de mensagem, assim como aconteceu antes, ficam aparecendo de fundo. E a Mary volta pro jardim. E dessa vez quem tá na frente dela é a mulher de branco. A Mary agradece por ela ter ajudado e a mulher de branco diz que, abre aspas, eu tive muita ajuda, fecha aspas. Pra mim, isso é uma representação de que todas as pessoas que estavam mandando mensagem pra ela, conversando com ela na internet, seria uma pessoa ajudando ela na vida real, que seria então a mulher de branco. A mulher de branco, assim como a gente já sabia, diz que a Mary tem muito poder, que é a Mary que criou esse mundo sem perceber, que você se prendeu, Mary, e sozinha, você pode sair. Assim como a mulher de véu não podia fazer o ato final com a Mary, ela mesma tinha que fazer. A Mary também, pra sair de toda essa situação, mulher de branco só podia aconselhar ela, só podia guiar a Mary. Só que ao invés de guiar pro lado ruim, ela podia guiar finalmente pra um lado bom. E é o que justamente ela faz. Ela guia a Mary a ter forças pra sair desse mundo horrível. E pra mim, todas essas mensagens que aconteceram quando a Mary tava prestes a fazer o ato, todos os barulhos e mensagens que aconteceram enquanto essa mulher de branco tava falando no ouvido da Mary, enquanto ela tava tendo a crise de pânico, seria a representação de pessoas, uma pessoa tentando ajudar ela por fora, mesmo que Mary tentasse resistir muito. Seja essa pessoa Liz, seja outra amiga, seja algum familiar. Mas no final, só quem podia se ajudar era a própria Mary. E aí que a mulher de branco diz no final: a entidade que você tocou, a sombra, está ligada aos sentimentos mais turbulentos. Te pegou no dia que você chegou. Naquele dia que a Mary brigou com a Liz. Te pegou em outubro. Naquele dia que ela teve a primeira crise de pânico. E te pegou hoje. Só que dessa vez a Mary, com a ajuda da mulher de branco, sobrepôs essa escuridão. E a mulher de branco termina falando, abre aspas, tome a escuridão, faça ela sua. Fecha aspas. A mulher de branco some. E dessa vez a Mary tá mais de uma vez sozinha. É ela e somente ela que pode e vai mudar isso. Mary percebe que tudo isso que estava acontecendo realmente ela no fim podia controlar. Mary queria entender como sair do jardim e ela sai por deliberada e espontânea vontade. Ela tem forças para fazer isso simplesmente abrindo um espaço para casa dela do completo nada. O véu continua tentando humilhar a Mary, mas a Mary dessa vez está muito mais forte. E ela confronta. Mary diz, eu tô cansada de me odiar. E Mary consegue destruir esse aprisionamento que ela mesma se colocou. E a porta no final desse vídeo tá aberta. O último vídeo, assim como o título dele, é Adeus. Ela mostra ela se cuidando, voltar a fazer maquiagem, voltar a pentear o cabelo que tava muito embaraçado e até escolhendo roupas diferentes para se vestir. E ela até faz um monólogo fora de casa agradecendo por tudo e falando que, abre aspas, você ficou comigo até quando eu te empurrei para fora e perdi toda a minha fé em você. Fecha aspas. Pra mim é uma clara referência ao que aconteceu, ao que ela fez quando ela brigou com a Liz. Então pra mim a representação da mulher de branco seria na verdade a Liz, que mesmo quando ela empurrou a Liz pra fora, a Liz ainda no final tinha fé na Mary. Tem mais outras duas frases que eu quero comentar que a Mary fala nesse monólogo que é, abre aspas, se acontecer com você, eu quero que você lute também. Fecha aspas. Nesse momento ela tá falando com a gente. Ela quer que a gente lute
quando algo do tipo acontecer. Ela quer que a gente lute quando a gente se prender na nossa própria mente de problemas. E ela fala outra frase que é, abre aspas, eu vou procurar por ajuda, fecha aspas. E aqui, não sei, é muito óbvio o que ela quer falar. Esse vídeo termina com ela prestes a sair de casa. Ela vai pegar a câmera e ela, pela primeira vez em toda essa websérie, mostra o rosto completamente. Mas ao invés de não ter nada, aparece um faísca de sombra aparecendo na cara dela. E acaba aqui a série. O que para muita gente pode parecer que, então os problemas não acabaram? Não, os problemas não acabariam do nada. Não é assim que funciona. Ele só tá muito mais controlado do que antes. Eu acho que como muita gente deve saber, todos esses problemas que a gente vai tendo, por mais que a gente consiga superar eles não acabam do nada. Essas sombras continuam com você. O que importa é como você lida com elas. É como se você procura ajuda ou não quando isso tá piorando contigo. Se você se prende num castelo e não deixa ninguém acessar ele, como se você não precisasse de ajuda nenhuma. No final, você pode não estar completamente sozinho. E todos esses pensamentos ruins podem melhorar. E vão melhorar. Muito obrigado por ter assistido até aqui.